Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de correção de simulado da certificação AI 900 e estamos aqui muito animados porque a gente já está na correção da parte 10, então a gente já viu muita coisa. Vamos começar a corrigir nossa parte 10? Um bot que responde a consultas de usuários internos é um exemplo de carga de trabalho de IA conversacional. Qual é a tarefa? Um bot que responde. Então, sim, IA conversacional tem que interagir, tem que receber uma declaração, né, do usuário e ele responder a essa declaração, tá bom? Verdadeiro. Dá um pause no vídeo e faça aí suas considerações, as suas anotações no caderno do Trello. Vamos ver aqui se tem alguma coisa para a gente colocar aqui no nosso caderno. Pergunta 2. Você está planejando treinar um modelo que classifica imagens de bananas e maçãs com base em uma coleção de suas próprias fotografias digitais. Então, qual que é a tarefa? Treinar um modelo que classifica imagens de bananas e maçãs com base em uma coleção próprias fotografias. Então, se é imagem e é uma coleção própria, é visão customizada. Perfeito? Não pode ser computacional, porque a computacional não aceita as suas próprias imagens para treinar o modelo. E olha o que ele está querendo: treinar um modelo, tá? E também não pode ser bot, porque bot avalia, não avalia, gente, desculpa, ele interage com os usuários. Vamos ver essa frase aqui, ó. O bot é projetado para responder a dúvidas de usuários internos, por exemplo, nesse caso aqui, como os funcionários, e fornecer-lhes informações ou assistência relevantes, tá bom? Então, perfeito. Aqui mais algumas considerações. Então, para o vídeo e faça suas anotações lá no reconhecimento, no nosso Trello, tá? Aqui, ó, Custom Vision, ele fala que é um serviço de reconhecimento de imagem para você criar, implantar e melhorar seus próprios modelos. Perfeito? Próximo. Agrupar pacientes semelhantes com base em sintomas e resultados de testes diagnósticos é um exemplo de agrupamento. Então vamos lá? Agrupar. Agrupar, eu já descarto regressão e classificação, porque eles só fazem previsão. Se eu quero agrupar por alguma coisa, que é os pacientes, por semelhança, baseado em sintomas e resultados de teste, sim, é agrupamento. Perfeito? É clusterização. Show de bola! Clusterização é um tipo de aprendizagem não supervisionado em que o modelo é treinado para agrupar um conjunto de dados. Perfeito? Agora, vamos colocar uma coisa aqui no Trello que é importantíssimo a gente saber. Vou colocar aqui, ó. Agrupamento é para análise descritiva ou exploratória para insights, para mineração de dados.
para descoberta de conhecimento ou de informação, tá? Já regressão e classificação, vou colocar aqui, ó. Regressão e classificação servem para análise preditiva. Perfeito? Show! Então, bora lá para nossa apresentação. É importante validar seus dados compreendendo sua qualidade e características antes de implementá-los em um ambiente de produção. Em um conjunto de dados de validação, um conjunto de dados de validação é uma amostra de dados retidos tá? Aqui não é no, ficou errado aqui. Do treinamento do seu modelo, que é usado para fornecer uma estimativa da habilidade do modelo durante o ajuste dos hiperparâmetros do modelo. Perfeito? Então, eu vou mudar lá na nossa prova, lá no nosso simulado, isso aqui porque faz toda a diferença, porque o conjunto de dados de validação, ele não está contido no conjunto de treinamento. O seu modelo não pode ver esses dados de validação, perfeito? Então, eu vou trocar lá, tá bom? Então, vamos analisar essa. Um conjunto de validação pode ser usado para verificar se todos os dados de treinamento foram usados para treinar o modelo. Como a gente falou, um conjunto de validação não pode e ele não serve para fazer double check. Ele não é um backup dos dados de treinamento. Então, nem os dados de treinamento contém os dados de validação e nem os dados de validação contém os dados de treinamento. São dados que ele vai ver no treinamento, são uns, e os dados de validação são outros. Então, não serve para verificar se esses dados de treinamento foram usados, tá? Um conjunto de validação inclui o conjunto de exemplos de entrada que serão usados para treinar um modelo. Não, porque o conjunto de validação não pode conter os dados, nenhum dado que foi usado para treinamento. Perfeito? Não pode usar esses para os que foram usados para treinar, não pode estar nos dados, não podem estar inclusos no conjunto de validação. Então, não, tá? Um conjunto de validação pode ser usado para determinar quão bem um modelo prevê rótulos. É para isso que ele serve. Depois que o modelo está treinado, você pode determinar usando o conjunto de validação, colocando o modelo em cima desses dados para determinar o quão bem ele prevê os rótulos, ver se ele acerta, tá? Então, sim. Pergunta: um dos estágios da IA generativa responsável é mitigar os danos em múltiplas camadas da sua solução para minimizar sua presença. Presença de quê, gente? Dos danos.
impacto e garantir uma comunicação transparente sobre riscos potenciais para os usuários. Selecione as 4 camadas para mitigar possíveis danos em uma solução de IA generativa, que são esses 4 aqui, são essas 4 camadas. O que significa esse símbolo? Esse daqui, esse daqui e esse daqui. O que será? Olha a outra informação: a mitigação de danos potenciais em uma solução de IA generativa envolve uma abordagem em camadas, na qual técnicas de mitigação podem ser aplicadas em cada uma das 4 camadas, conforme está mostrado aqui. Então vamos ver. Pessoal, é importante a gente lembrar que o portal do Azure, né, o Azure Machine Learning, ele é uma plataforma como serviço. A gente vai desenvolver uma solução ali dentro e a gente não controla, não monitora, não cria, não destrói o sistema. O sistema está lá, a parte de computação está lá, inerente à nossa vontade, né? A gente não pode ir lá e colocar mais potência de máquina, isso aí a gente ia ter que fazer uma IaaS, né? Uma infraestrutura como código. A gente vai lá desenvolver dentro do Azure Machine Learning, usando o sistema próprio do portal do Azure, para poder desenvolver nossa solução. Tanto que, quando a gente precisa implementar ele para uso de terceiros, a gente tem que tirar ele da computação do portal do Azure e levar para o AKS, que é o Kubernetes. Então, sistema, gente, a gente não vai fazer esse plano, né? Essa mitigação de danos na parte de sistema. Quem faz isso é a própria Azure, tá bom? Então aqui é só as camadas que a gente vai aplicar a nossa mitigação de possíveis danos. Quais são as possíveis camadas que nós, como desenvolvedores de IA generativa, vamos aplicar ao nosso plano, a nossa operação de mitigação de possíveis danos? No sistema não, porque quem é responsável por ele é a própria nuvem, tá? Então, sistema não, sistema aqui, escanear não. Escanear sistema não, experiência do sistema não. O que a gente vai, então, como são 4, a gente vai mitigar no modelo, a gente precisa ter um plano para mitigar riscos e danos ao modelo, lá na experiência do usuário, lá no sistema de segurança e no meta prompt e aterramento, que são as mensagens que são parte da interação homem-máquina. Perfeito? Você está planejando desenvolver um bot que permitirá aos usuários consultar uma base, então é um bot, qual que é a tarefa? Desenvolver um bot. Com o quê? Uma base de conhecimento. Então, a gente já sabe que para desenvolver um bot, a gente precisa ir lá no serviço de bot do Azure. E se ele vai consultar uma base de conhecimento, é o criador de perguntas e respostas, o Q&A Maker. Então, quais são os 2 serviços? Serviço de bot e criador de perguntas e respostas. Detector de anomalia não pode ser, porque ele só lida com números, conjuntos de dados numéricos, tá? Que ele vai acompanhar ao longo do tempo e perceber se tem alguma atividade em comum, tá? Reconhecedor de formulário também não é, porque aqui ele faz a detecção
de faturas, recibos em PDF ou digitalizado, cartões de visita e por aí vai. Então, não é para fazer bot. Vamos ver aqui. As outras não estão corretas. Q&A Maker pode ser usado para criar um chatbot ou outro tipo de interface que possa responder perguntas e fornecer informações aos usuários baseado em sua base de conhecimento. Você precisa fornecer conteúdo para um chatbot empresarial. Qual que é a tarefa? Fornecer conteúdo para um chatbot que ajude a responder a perguntas simples dos usuários. Valide e confirme se a solução abaixo pode ser usada para criar texto. É isso que a gente está querendo. A gente está querendo resolver o nosso problema, que é criar texto de perguntas e respostas usando o Q&A Maker para fornecer conteúdo para um chatbot, certo? Será que alguém levantou a ideia que a gente poderia usar o machine learning automatizado para treinar um modelo baseado em um arquivo que contém as questões? Tá. Essa afirmativa, ela está num contexto sozinha, ela isolada, ela está num contexto ok, tá? Por quê? Porque realmente você usa lá o machine learning automatizado para treinar um modelo baseado em um arquivo que contém as questões. Só que não é essa tarefa que ele quer, a pergunta quer que a gente resolva. Qual que é a tarefa? A gente precisa fornecer conteúdo e não um modelo, tá? O modelo por si só, o modelo de machine learning, ele não é usado ali, o machine learning automatizado, ele não faz esse propósito de criar texto de pergunta e resposta, tá? Porque ele só vai criar um modelo a partir de um arquivo pronto. Ele não cria texto de perguntas e respostas ali, tá bom? Como, vamos imaginar aqui uma IA generativa, você pergunta, você pede para ela fazer ali um, um arquivo com, por exemplo, daquele texto, extrair para você perguntas e respostas para que você possa, inclusive, se possível, deixar também no formato já de chave valor do tipo do Q&A Maker e para você poder enviar para o Q&A Maker alimentar uma base de conhecimento. O Machine Learning automatizado não faz isso, ele não é IA generativa, tá? Então, ele não faz essa criação de texto. Então, é falso. Olha aqui, não é verdade. Você não pode criar texto de perguntas e respostas usando o AutoML. Em vez disso, você pode usar o AutoML para treinar um modelo com base em um arquivo que já possui texto de perguntas e respostas gerado usando o Q&A Maker. Para que serve o AutoML, gente? É um processo que usa algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina para construir e ajustar automaticamente modelos de machine learning com base em um conjunto de dados de treinamento. Você pode usar o AutoML para treinar um modelo com base em um arquivo que contém as perguntas, fornecendo o arquivo como dados de treinamento e especificando o tipo de modelo que deseja construir. O processo automatizado de aprendizado de máquina criará e ajustará o modelo com base nos dados do arquivo. Olha para você ver.
Ele ajusta o modelo para você com base nos dados. E você poderá usar o modelo treinado para fornecer respostas a consultas dos usuários. Então, o AutoML, ele inclusive ajuda você, como ele ajusta o modelo com base nos dados que você tem, e se ele não estiver performando de forma satisfatória, você precisa colocar mais dados, mais conjuntos de dados para ele, para ver se ele se ajusta melhor automaticamente, é que você evita o retreinamento. Isso é importante, tá? Próxima. Prever se uma pessoa desenvolverá sintomas de alergia leves, moderados ou graves com base na contagem de pólen. Aqui pode ser uma pegadinha para você, eu vou te explicar onde. É um exemplo de agrupamento. Qual que é a tarefa? Prever. Então aqui a gente já descarta agrupamento. Não é igual a agrupamento. Prever é regressão ou classificação. Agora a gente vai olhar a palavrinha que está na frente de prever. Se na frente de prever for algo que remete a dados numéricos contínuos, por exemplo, prever o total de vendas, prever a quantidade de testes, prever o valor da casa, prever a temperatura do ambiente, prever a quantidade de quilowatts mês, prever o volume cúbico de água quinzena, prever a temperatura da serra, por ali acompanhar os sensores, né, baseado nos dados dos sensores. Tudo que for número, e aí vai vir aqui uma alusão a quantidade, a valores, né, numéricos, é regressão. Como aqui tem se, é uma condição, então é classificação. Sempre quando vi prever se uma pessoa, alguém ou alguma coisa, se é classificação, sempre, sempre. E aqui é se desenvolverá sintomas, e olha as classes, por isso que é classificação: leves, moderado ou grave. E aí ele continua, baseado em quê? Com base na contagem de pólen. Isso aqui, ó, essa contagem pode te confundir um pouco, pensando assim, se é contagem de pólen, é regressão. Não, gente. Prever se é classificação. Prever se essa contagem viesse logo à frente do prever, aí sim. E ele não poderia vir aqui, ó, prever com base na contagem de pólen. É classificação, tá? Mesmo assim, porque ele vai colocar aqui, ó, prever com base na contagem de pólen se uma pessoa desenvolverá sintomas de alergia leves, moderados e graves. Então, presta atenção que esse se de condicional pode vir depois. Não necessariamente aqui grudadinho com prever, tá? Porque ele pode falar assim no enunciado da prova. A empresa está querendo prever, com base na contagem de pólen, se uma pessoa desenvolverá sintomas de alergia leves, moderados ou graves. Então, se tem esse condicional, se é classificação, tá? Então, como aqui ele está afirmando que é um exemplo de agrupamento, é falso, tá bom? Perfeito.
Você tem um grupo de conjunto, um grande conjunto de dados que contém dados de vendas de veículos motorizados. Você precisa treinar um modelo de aprendizado automatizado. Deixa eu só ver aqui, pessoal, tá certinho. Voltando. Para prever, olha o que a gente disse aqui, prever os valores de venda. Então, se é prever valores, é regressão, tá bom? Poderia ter assim também, ó, prever com base no tipo de veículo os valores de venda dos veículos. É regressão do mesmo jeito. Ah, professor, mas não veio grudadinho prever valores. Veio escrito assim, ó, prever baseado no tipo de veículo os valores de venda. Aí é só uma questão de reorganização da frase. Mas eu sei que o que eu estou querendo prever, prever o quê? Valores de venda? Então, faz a pergunta. Faz a pergunta primeiro. Tem lá escrito prever? Então, faz a pergunta a si mesma ou a si mesmo. Prever o quê? Se é prever os valores de venda, regressão. Prever o quê? Se uma pessoa vai desenvolver alergia leve, grave ou moderada, se prever o quê? Se uma pessoa vai desenvolver. Então é classificação, tá bom? Ele pode deixar a palavra-chave lá no final da frase e ficar blá 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 blá. Faz a pergunta: prever o quê? Valores de venda. Então é regressão. Prever o quê? Se a pessoa vai alugar uma bicicleta ou não. Então é classificação. Mas como aqui é valores de venda, regressão, tá? Visão computacional é imagem, processamento de linguagem natural é texto e classificação é se fosse uma condicional, tá? Aqui prevê se alguma pessoa vai comprar aquele carro baseado no tipo do carro ou baseado no valor de venda, no valor que está estipulado, tá? Então tinha que ter aqui um condicional. Perfeito, vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem suas considerações. Regressão é um aprendizado supervisionado com rótulos e recursos conhecidos. Perfeito? Você precisa identificar grupos de linhas com valores numéricos semelhantes em um conjunto de dados. Que tipo de aprendizado de máquina você deve usar? Qual que é a tarefa? Identificar grupos de linhas com valores numéricos semelhantes. Então é agrupar, identificar grupos. Então eu vou agrupar por semelhança. Agrupar os semelhantes. Isso aqui só clusterização que faz. Ah, professora, mas tem aqui, ó, escrito, ó, me confundi com linhas com valores numéricos. Só que ele não quer prever. Se eu quero identificar grupos, não posso fazer, não é igual a fazer regressão ou classificação, independente de ter aqui valores numéricos ou qualquer outro tipo de dado. Perfeito? Então aqui é clusterização, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui 1, 2, 3 para vocês fazerem aí suas considerações. Clustering é uma forma de aprendizado de máquina usado para agrupar itens semelhantes em clusters com base em seus recursos e é um aprendizado não supervisionado.
Espero que vocês tenham gostado, estejam estudando bastante, já estejam preparados para a prova e essa certificação só depende do seu foco e sua dedicação. Estuda um pouquinho que essa prova é muito fácil, muito tranquila e muito bacana. Até a próxima. Já clica aí para assistir o próximo vídeo, tá bom? Até lá!